Não sei se você viu a reportagem no portal chinês Sohu. Eles disseram que, em caso de um ataque a Kaliningrado, nada restaria da Europa, que 34 milhões de pessoas morreriam em 5 horas. Você acha que as coisas poderiam realmente ficar tão loucas assim? Quero dizer, quem seria tão louco? Who's that crazy? Quem é tão louco assim? Não, isso é de um relatório no portal chinês. Não, o que estou dizendo é, eu acho que alguém seria tão louco assim. Estou falando sobre os europeus, basicamente a Alemanha e o Reino Unido. They need to understand they will cease to exist. Eles precisam entender que deixarão de existir. Acabei de dar uma entrevista, não quero revelar muito, porque quero que as pessoas assistam, com Sergei Karaganov. Ele é um pensador russo muito conhecido, muito influente. Há alguns anos, ele escreveu um artigo em que postulava a ideia de que os Estados Unidos não trocariam Boston por Poznan. O que ele está dizendo é que a Rússia precisa atacar preventivamente a Europa com armas nucleares, porque ele não acredita que os Estados Unidos sacrificariam a América por essa Europa insana. Agora ele fez essa declaração quando Biden era presidente. Hoje temos Trump, e está claro. Entenda, Scott Ritter disse aos europeus que se a Rússia atacar um país europeu, a resposta do artigo 5 por parte dos Estados Unidos será vender armas à OTAN, mas não se envolver militarmente. E agora temos uma situação em que a Europa está deliberadamente provocando a Rússia, em clara contradição com a direção política desejada pelo presidente dos Estados Unidos. Então agora, se a Europa atacar, se a OTAN atacar Kaliningrado, os russos aniquilarão a Europa imediatamente. 34 milhões de mortos, se tiver sorte. Pode ser mais. E os Estados Unidos não farão absolutamente nada a respeito, porque não vamos sacrificar 150 milhões de americanos pela estupidez da Europa. E as pessoas precisam parar de culpar a Rússia por isso. Veja, a Rússia é quem realmente... Bem, é a única que tem um plano de controle de armas. Eles querem estender o novo START, e os Estados Unidos não estão respondendo a isso. A Rússia está disposta a sentar e conversar sobre qualquer aspecto de qualquer coisa, desde que isso seja feito dentro de um quadro que respeite os legítimos interesses de segurança nacional da Rússia. Então, as pessoas precisam começar a se perguntar: pelo que você está disposto a morrer, se for europeu neste momento? Porque se você permitir que a insanidade dos poloneses, dos bálticos e dos alemães se manifeste, lembre-se, a Alemanha tem agora uma brigada na Lituânia. Isso é uma piada de brigada. Ela não consegue fazer nada. Mas, meu Deus, temos tanques alemães na Lituânia, fazendo demonstrações de força para lutar contra os russos. Isso é 1945 tudo de novo. Sabe, o general Donohue estava dizendo, bem, podemos desligar as luzes em Kaliningrado. Não, não podemos. General Donohue, não, o senhor não pode. Antes de mais nada, já disse isso antes. Disse na época, e direi novamente, o general Donohue, se for o comandante das forças da OTAN, estará morto dentro de 1 hora após a OTAN atacar Kaliningrado, porque os russos simplesmente eliminarão sua instalação de comando e controle com uma arma nuclear. E ele estará morto. E então todos os planejadores nucleares, e logo depois a liderança política da Europa, também serão aniquilados, porque a Rússia destruirá a Europa imediatamente. Nenhuma grande cidade europeia ficará de pé. Por quê? Porque a Europa representa uma ameaça para a Rússia, uma ameaça existencial. E você não deixa cães raivosos correrem soltos em suas cidades. Eu sempre disse isso. A Rússia se tornará o equivalente moderno de Atticus Finch. Eles vão pegar o rifle com relutância e colocar uma bala no crânio do cão raivoso que é a Europa de hoje. Quero dizer, isso é uma fala dura, mas meu Deus, é disso que estamos falando. Isso não é mais uma piada. Isso não é encenação. A Rússia não é fraca. E sabe, Seymour Hersh é um grande amigo meu. Seymour Hersh is a very good friend of mine. I love the man to death, and I have the highest respect for him as a journalist. Eu adoro esse cara de verdade, e tenho o maior respeito por ele como jornalista.
Mas ele se deixou ser sequestrado por fontes dos Estados Unidos que só espalham besteira, pura porcaria. E agora, ele escreveu um artigo que, veja bem, ele até diz que é a opinião das fontes americanas, mas por que dar espaço para elas? Porque a impressão que fica é que ele concorda com elas. E essas fontes estão dizendo que o exército russo está em desordem. Não mesmo, nem de perto. O exército russo é uma máquina de guerra totalmente funcional que dominou a arte do conflito moderno de alta intensidade. Quer dizer, dá para apontar um problema aqui, outro ali? Claro que dá. Quando você tem 710 mil soldados na linha de frente, realizando combates intensos, haverá pessoas que não se saem bem. Haverá pessoas que decidem que não querem estar ali. Vai haver isso, aquilo e mais alguma coisa. Mas, poxa, isso acontece em todo lugar. Quero dizer, nós julgamos as Forças Armadas dos Estados Unidos porque em 1954 houve soldados americanos que largaram suas armas e desertaram do campo de batalha. Isso mostra que havia um problema sistêmico nas Forças Armadas americanas. Ou as Forças Armadas americanas eram uma das melhores forças de combate já formadas naquela época, que acabaram derrotando a Alemanha nazista na frente ocidental. Os russos, neste momento, são muito bons no que fazem. Eles são muito bons. Um exército em desordem e o Centro Rubicon. Você sabe, essa é a unidade de guerra com drones que o Ministério da Defesa criou. Uma força de elite. Até os ucranianos dizem, não conseguimos enfrentar esses caras. Eles foram criados para eliminar os operadores de drones ucranianos. Quando o Rubicon aparece, os ucranianos sabem que estão prestes a morrer, porque é isso que acontece. A supremacia da guerra com drones. É isso que você sabe. Pete Hegseth e o secretário do Exército Driscoll dizem querer que os americanos sejam, mas os americanos estão longe disso. Nós nem chegamos perto do que os russos estão fazendo agora. Sabe, os russos consolidaram uma força de combate com drones em um grupo de veículos não tripulados. É um novo serviço. Os ucranianos também fizeram isso. Os ucranianos são muito bons. Quero dizer, em alguns casos provavelmente são melhores em certas aplicações táticas, mas os russos alcançaram e os superaram. Estrategicamente, os russos estão dominando essa situação. Um exército em desordem não faz isso. Os russos têm capacidade. Eles são os mais rápidos em se adaptar e aprender as lições da guerra. Sabe, os russos estão revezando suas tropas na linha de frente regularmente. Isso significa que as tropas estão bem descansadas. E quando eles são retirados de rotação, além de descansar e se reequipar, passam por um novo treinamento baseado nas lições doutrinárias mais recentes obtidas no campo de batalha. Essas lições são levadas às academias do Estado-Maior russo e a outras academias de treinamento, onde a doutrina é desenvolvida e atualizada, e depois retornam aos centros de instrução. Assim, você pode ter realizado um ataque a Pokrovsk, capturado a cidade, e as lições aprendidas nessa batalha são enviadas à Academia do Estado-Maior, enquanto você é retirado para descanso e reabastecimento. Antes de voltar, há uma academia de treinamento que ensina como adaptar essas lições. Então você retorna e luta novamente. Ninguém mais no mundo consegue fazer isso. Isso não é um exército em desordem. Esse é um exército que sabe muito bem o que está fazendo. E eles são muito bons nisso. Não estão exaustos. Gostariam que a guerra terminasse? Quem não gostaria que a guerra terminasse? Todo mundo quer que essa guerra acabe. Mas os russos não aceitarão o fim da guerra sem vitória. E vitória é algo definido pela liderança russa, que conta com o total apoio do povo russo. A economia russa está sofrendo? Você assistiu à sessão de perguntas e respostas de mais de 3 horas do Vladimir Putin hoje de manhã. Quantas daquelas perguntas eram sobre a economia? Um monte delas. E era uma economia que está prosperando? Ou as pessoas estavam ligando dizendo, ei, há problemas aqui, há uma carga tributária pesada, há escassez de peixe. Quero dizer, você está vendo isso acontecer. O governo russo está combatendo algum desses problemas? Não.
Eles realmente criaram um fórum para o mundo inteiro assistir, onde os problemas econômicos da Rússia são expostos, onde discutiram tudo, incluindo o Banco Central da Rússia e o papel que ele desempenha no controle da inflação. E Vladimir Putin está lá sentado dizendo: temos problemas, estamos nos ajustando a isso, precisamos fazer ajustes aqui, precisamos fazer aquilo, há uma deficiência aqui, estamos trabalhando nisso. Ele não está tentando enganar ninguém. O que se vê é uma nação que está funcionando em todos os níveis. Existem problemas. Quem não teria problemas? 20 rodadas de sanções impostas à Rússia pela Europa, a apreensão de 240 bilhões de dólares de seus ativos nacionais, os Estados Unidos sancionando o setor de energia, interrompendo a forma como eles obtêm renda. Quem não teria dificuldades? Mas a Rússia, eu estive lá. E se, eu recomendaria que você fosse lá também. E não falasse com pessoas em Washington, D.C. que nunca estiveram lá. Não é uma sociedade em colapso, é uma sociedade próspera. Eles têm alguns problemas, mas estão prosperando. Prosperando porque são patriotas russos. Não existe uma massa fervilhante de russos desiludidos rezando pela queda de Putin. Gilbert Doctorow está simplesmente errado, fundamentalmente errado sobre isso. E ninguém compartilha da opinião dele, exceto aqueles funcionários dos Estados Unidos que estão tão desconectados da realidade que chega a ser cômico. Não, a Rússia não está em desordem, o exército não está em desordem, a economia está funcionando. E como Vladimir Putin disse, as pessoas gostam de destacar certas estatísticas sobre as taxas de inflação, mas a inflação está caindo. Quer dizer, eu adoro essa. Saiu um artigo dizendo que a expectativa de vida do homem russo médio é de 68 anos. Isso não é ótimo, poderia ser melhor, mas era 57 em 1998. 57. E agora é 68, enquanto a Rússia está em uma guerra em que está perdendo alguns homens. 68. Como se passou de 57 para 68? Isso significa que muitas coisas realmente boas estão acontecendo na Rússia. Coisas boas que estão revertendo uma tendência. Você não reverte a expectativa de vida da noite para o dia. Leva tempo para mudar os males sociais que criaram isso desde o início. Vladimir Putin fez isso. E a Rússia hoje é uma nação na trajetória certa. Quer dizer, as taxas de hipoteca estão falando em 20%. 20% de taxa de hipoteca. Puxa, lembro que em 1980, 81, as taxas de hipoteca americanas também estavam perto de 20%. Não é uma sociedade prestes a entrar em colapso. Não, há alguns problemas econômicos, mas eles não mencionam que a maioria das pessoas que precisam comprar casas agora consegue uma taxa de hipoteca preferencial de 6%. Então sim, há uma taxa de hipoteca alta por aí, mas para as pessoas que realmente precisam de casas, é 6%. Mais uma vez, as pessoas simplesmente não conhecem a Rússia. Elas não entendem a economia russa. Não entendem a realidade russa. Escolhem os dados que lhes convém. Quero dizer, adoro aquele argumento de que uma certa porcentagem de russos não tem encanamento funcionando. Sim, porque eles vivem no extremo norte. Você sabe o que acontece com o encanamento no extremo norte, com o encanamento externo? Ele congela. Os canos estouram. É por isso que eles não têm essas coisas. Eles se adaptaram a isso. É a realidade russa, pessoal. Mas se você for a Moscou, todo mundo tem vaso sanitário com descarga. É um lugar moderno. Você vai a qualquer cidade russa moderna. Está tudo lá. Eu tive lá. Gilbert, eu não sei. Quer dizer, acho que ele vai a São Petersburgo, Moscou. Mas talvez o Gilbert devesse conhecer a Rússia de verdade e ver com os próprios olhos, antes de abrir a boca. E talvez os funcionários dos Estados Unidos devessem fazer o mesmo. Mandar o pessoal da embaixada americana sair do prédio em Moscou, viajar pela Rússia e fazer uma avaliação real da situação lá. Porque a realidade da Rússia é bem diferente do que está sendo retratado na mídia ocidental, do que está sendo retratado por Seymour Hersh, que repete fontes americanas que não sabem nada sobre a Rússia. Quero dizer, Vladimir Putin, essa ideia, eu adoro essa.
Ele apresentou os 6 pontos que os russos aparentemente concederam a Driscoll, que agora é uma estrela do rock. Ele é o secretário do Exército, você sabe, o secretário do Exército. Tem 36 anos, não sabe quase nada. Era primeiro-tenente, tem experiência de combate limitada, mas agora é o secretário do Exército. E além disso, ele também é o chefe do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. Ainda não entendi bem como isso funciona, ou o que isso faz com a carga de trabalho dele. Mas aparentemente esse cara é uma estrela do rock que de repente está assumindo a questão da Ucrânia e dizem que ele fez milagres. Meu Deus, ele foi a Abu Dhabi, onde se encontrou com os russos. Você sabe a verdade sobre o que aconteceu lá? Budanov e o chefe do GRU estavam se reunindo em Abu Dhabi para falar sobre trocas de prisioneiros, basicamente trocas de corpos, porque é isso que eles fazem. E Driscoll apareceu sem aviso, tentou participar da reunião e tentou conversar com os russos sobre assuntos que eles não estavam autorizados a discutir com ele. E a partir disso, de repente nos dizem que os russos não vão aceitar um exército ucraniano de 600 mil homens. Bem, eu não sei. Eu ouvi Vladimir Putin ontem e hoje de manhã. Você ouviu? Não haverá um exército ucraniano desse tamanho. Os russos não vão concordar com isso. O exército ucraniano tinha 260 mil soldados quando a guerra começou, e era um exército treinado pela OTAN, que a Rússia disse que não seria permitido sobreviver. Hoje eles têm o quê? 800 mil soldados treinados pela OTAN. Você acha que a Rússia vai permitir isso? Não. O exército ucraniano teria de 50 mil a 60 mil soldados, não afiliados à OTAN, não treinados pela OTAN. Mas de acordo com as fontes americanas de Seymour Hersh, a realidade é que Putin supostamente vai permitir que isso aconteça porque ele teria perdido o controle da guerra, que seus generais estariam contra ele. Os generais dele não estão contra ele. Quem diabos inventou essa estupidez? A população russa se voltou contra o quê? Ele venceu a eleição no ano passado com o maior mandato de qualquer autoridade eleita da Rússia e foi uma eleição legítima. Em tempos de guerra, ele venceu com folga. O povo russo disse, você é o cara, é em você que confiamos, é você quem queremos que nos tire dessa confusão. Existem problemas na Rússia? Pode apostar que existem problemas na Rússia. Sempre houve problemas na Rússia. Ele herdou um caso perdido e por 25 anos tem trabalhado muito para consertar isso. Mas foi traído a cada passo pelo Ocidente, que não quer que ele tenha sucesso. Por que você acha que ele foi a Munique em 2007? Porque o Ocidente amava a Rússia? Não. Estava fazendo o oposto. Por que você acha que houve uma guerra na Chechênia? Porque a CIA estava trabalhando com os chechenos para criar agitação, para dividir a Rússia. Durante todo esse tempo em que Putin esteve no comando, ele carregou o fardo de um ocidente coletivo que buscava sua queda, que queria derrubá-lo. Navalny era um agente da CIA e dos britânicos. Há uma gravação do vice de Navalny dizendo: preciso de 10 milhões de dólares para minar a democracia russa. Vocês não querem se lembrar disso, querem? Você não quer saber nada sobre a realidade de Navalny. 100% um capanga controlado pela CIA. Eles não são representantes da democracia. Nada disso. Foi uma conspiração ocidental para atacar a democracia. E então, quando a Rússia se ajustou para sobreviver, disseram: olhem como a Rússia é antidemocrática. Está tudo errado. Tudo isso está errado. Joe Biden viajou a Moscou em 2011 e se encontrou com a oposição russa durante um ano eleitoral, dizendo que seria ruim para Vladimir Putin concorrer novamente à presidência. Dá para imaginar isso? Dmitry Medvedev vindo aos Estados Unidos e dizendo não. Seria muito ruim se J.D. Vance concorresse à presidência em 2028. Os americanos diriam, bem, poxa, obrigado por vir nos dizer isso. The Americans would go, well, gee, thanks for coming and telling us this. Or would we run him out, tar and feather and Ou nós o expulsaríamos, o cobriríamos de piche e penas e o mandaríamos embora do país por interferir. Joe Biden foi lá e disse isso. Como você acha que os russos reagem a isso? Como você acha que eles reagem ao que Hillary Clinton disse sobre as eleições?
minando a confiança do povo russo nas eleições parlamentares que ocorreram em dezembro de 2011, no período que antecedeu a eleição presidencial de 2012, que trouxe Vladimir Putin de volta ao poder. Estou dizendo que a Rússia é uma democracia perfeita? Não. Nem os próprios russos dizem que é uma democracia perfeita. Os russos dizem que é uma democracia russa amplamente moldada pela interferência dos Estados Unidos. Em 1994, o Sr. Mary, que era o encarregado de negócios e chefe de assuntos políticos na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, escreveu um longo memorando, o Novo Telegrama Longo. Ele basicamente repreendeu os Estados Unidos por destruírem as instituições democráticas russas porque queríamos manter Boris Yeltsin no poder. Assim, impedimos que a Rússia se tornasse uma democracia justamente no momento em que ela poderia ter se tornado uma. Mas permitimos que Boris Yeltsin a suprimisse. Como ele a suprimiu? Ele colocou tanques nas ruas em outubro de 1993 e atirou contra o parlamento russo. Enviou tropas para dentro do parlamento para matar líderes democráticos russos que discordavam de suas políticas. E então nós o ajudamos a manipular a nova eleição para reeleger um novo parlamento. Quero dizer, nós destruímos todas as instituições na Rússia, economicamente, politicamente, tudo. Criamos um caso perdido de propósito. E Vladimir Putin os tirou dessa situação. Foi ele quem fez isso, e o povo russo o ama por isso. Havia uma minoria de russos que acreditava em todas as mentiras do Ocidente? Sim. E adivinha o que aconteceu depois que a operação militar especial começou? Cerca de 900 mil deles foram embora, fugiram, porque não queriam fazer parte da Rússia de Vladimir Putin. Para onde foram? Europa, Estados Unidos. E o que está acontecendo agora? A grande maioria deles já voltou para a Rússia, dizendo, cometemos um erro. Nós queremos voltar. Queremos fazer parte daquilo. Não queremos fazer parte disto. Os outros estão prestes a ser expulsos e pisoteados. São covardes. Ou vão simplesmente vender suas almas para, você sabe, Mikhail Khodorkovsky e sua pequena instituição dirigida pelo M6 em Londres. Ou você sabe, andar com Garry Kasparov e aquele grupo que mina a democracia russa. Mas, você sabe, no Ocidente, nós nos enganamos. Acreditamos na estupidez dos nossos próprios propagandistas. A guerrilha de cinema feita à Rússia nos últimos 50, 60 anos deveria enojar a todos, porque não temos tentado ajudar a Rússia. E aqui está a ironia disso. Os malditos russos ainda estendem uma mão de amizade. Os russos ainda dizem, tudo bem, mas não podemos simplesmente nos dar bem. Podemos encontrar uma maneira de nos dar bem? Meu Deus, se não fosse pela paciência e pela humanidade básica da Rússia, já estaríamos em guerra hoje. Por quê? Se fossem os Estados Unidos sendo tratados da forma como a Rússia está sendo tratada, nós teríamos apagado aquelas nações da face da Terra. Nós nunca toleraríamos isso. A Europa nunca toleraria isso. A Rússia tolerou e prosperou nesse processo. Quero dizer, você consegue imaginar quão incrível a Rússia seria hoje se não tivéssemos feito todas as coisas que fizemos com eles? Se simplesmente tivéssemos permitido que a Rússia fosse a Rússia por vontade própria, sem sancionar sua economia, deixando sua economia funcionar como deveria, deixando a democracia russa evoluir como deveria evoluir. Você consegue imaginar como a Rússia estaria hoje? Sabe, há uma quantidade enorme de corrupção na Rússia atualmente. Uma quantidade enorme de corrupção. Não estou implicando com os russos. Eles mesmos reconhecem isso. Basta ler os jornais. Prendem este general, prendem aquele governador, aquele vice-governador. Há corrupção na Rússia hoje. Por quê? Porque a Rússia se tornou um estado inerentemente corrupto por causa do que fizemos com ela nos anos 1990. E quando Vladimir Putin assumiu o cargo, sabe, não dá para simplesmente fazer uma limpeza da noite para o dia. É preciso lidar com a realidade que se tem. A realidade que ele tinha era uma Rússia inerentemente corrupta, dominada por esses oligarcas ladrões e ardilosos, a escória da terra.
Não há nada de bom em nenhum desses oligarcas. Eles roubaram dinheiro. Nothing good about any of these oligarchs. They stole money, and they stole money in a way, just so people understand. E eles roubaram dinheiro de uma forma, só para que as pessoas entendam. Eles deliberadamente roubaram dinheiro dos aposentados, dos russos aposentados que venceram a Segunda Guerra Mundial. É uma grande história não contada. Quando digo grande, quero dizer grande em termos de dimensão, não em termos de algo bom. É uma história horrível sobre o que aconteceu com centenas de milhares, se não milhões, desses aposentados. Os homens e mulheres que salvaram a Rússia, que salvaram a União Soviética com seu sacrifício. As pessoas que lutaram na linha de frente, as mulheres que trabalharam nas fábricas para produzir as armas usadas pelos soldados que sacrificaram suas vidas no campo de batalha. Essas são as pessoas que eram valorizadas pela União Soviética, pessoas que eram respeitadas pela sociedade soviética. Mas quando a União Soviética desmoronou, a Rússia aprendeu a odiar a si mesma. E uma das primeiras coisas que a Rússia fez foi virar as costas para esses aposentados, porque pessoas como Jeffrey Sachs, que hoje não admite seu papel, foram até lá e ajudaram a criar um sistema em que a rede de proteção social desapareceu sob os pés do povo russo. Assim, milhões de aposentados foram abandonados. E então, o que aconteceu? O crime organizado entrou em cena e se aproveitou deles. Fez parceria com o legista e o chefe de polícia, e basicamente, os apartamentos passavam a ser considerados abandonados. Como eram abandonados? Bem, a máfia russa descobria onde o aposentado morava. Os filhos já os haviam abandonado há muito tempo. Eles estavam sozinhos. A máfia os levava até uma colina, atirava neles, jogava os corpos fora, depois voltava e fazia o apartamento ser declarado abandonado. E assim ficavam com a propriedade. A outra coisa que aconteceu foi que pessoas como Khodorkovsky entraram em cena, porque quando a União Soviética entrou em colapso, toda aquela propriedade era estatal. Então, todo mundo recebeu um vale, porque aquilo pertencia ao povo. Cada pessoa recebeu vales, que eram basicamente como ações. Mas elas estavam passando fome. Não havia comida, nem assistência médica, nada, e precisavam de algo para sobreviver. Então, esses oligarcas apareciam e diziam, vamos comprar suas ações. Aqui, daremos rublos suficientes para você comprar um pouco de pão agora. Quando você está morrendo de fome e segurando um pedaço de papel, sem perceber que um dia aquilo pode valer alguma coisa, mas que agora você está morrendo de fome, você diz, aqui está meu papel, me dê um pouco de comida. Agora, no mês seguinte, eles ainda estão com fome. Eles não têm mais o jornal e ninguém está cuidando deles. Então os levam para fora e os fuzilam. Certo, foi isso que os oligarcas fizeram. Eles são responsáveis pelo assassinato de milhões de russos. Milhões de russos. São seres humanos desprezíveis. Mas eles comandavam a economia russa e não podiam ser ignorados. Então Vladimir Putin teve que lidar com eles, teve que trabalhar com eles, teve que controlá-los, teve que colocá-los sob controle, teve que fazê-los reinvestir. E foi uma luta constante. Na verdade, os russos ainda estavam desviando bilhões de dólares, ou rublos, da economia russa até a operação militar especial. Uma das melhores coisas que o Ocidente fez foi sancionar os oligarcas. Putin disse, ótimo, agora vocês perderam todo aquele dinheiro que tiraram da Rússia. Ah, que pena. Conversem com os europeus sobre isso. Nós não vamos defendê-los. Mas se quiserem continuar trabalhando na Rússia agora, as regras mudaram. Não se tira mais dinheiro da Rússia. Tudo deve ser reinvestido de volta na Rússia, e tudo de forma legal. Assim, eles começaram a limpar a corrupção. Mas a corrupção era sistêmica, e a Rússia ainda está trabalhando nisso. A Rússia não é perfeita hoje, nem de perto. Mas eles estão muito melhores hoje do que estavam quando Vladimir Putin assumiu, e seguem uma trajetória excelente, que seria ainda melhor se esta guerra parasse. Mas as pessoas estão apostando na ideia de que a Rússia vai entrar em colapso. A Rússia não vai entrar em colapso.
A sociedade está 100% ao lado da liderança, que está 100% comprometida em garantir a segurança e a estabilidade da Rússia daqui para frente. Mas isso exige que a Europa pare de tratar a Rússia como um recurso que pode ser dividido. Exige que os Estados Unidos parem de ver a Rússia como inimiga e passem a vê-la como uma força de estabilidade, o que os Estados Unidos estão começando a fazer agora. A Europa é contra isso. Mas as pessoas precisam lidar com a realidade russa. E a melhor maneira de lidar com a realidade russa é ir para a Rússia. Vá para a Rússia. Não é difícil. Não é difícil. Eu posso fazer isso. E o meu governo não quer que eu faça. Você pode ir para a Rússia. E quando chegar lá, eles vão tratá-lo bem. Vão tratá-lo com justiça. Eles não vão levá-lo por vilas de Potemkin. Vão deixá-lo ir a quase qualquer lugar que quiser. Você não pode ir a instalações militares secretas. Não tente. Eles vão prendê-lo e colocá-lo na cadeia. Mas, se quiser ir a Novosibirsk, vá a Novosibirsk. Se quiser ir a Ekaterimburgo, vá a Ekaterimburgo. Se quiser ir a Omsk, vá a Omsk. Se quiser ir até a Yakutia, vá a Yakutia. Vá para Vladivostok, vá para Sakhalina, vá para a Península de Kamchatka, vá para Altai, vá conhecer a Rússia, conheça o povo russo, ouça o povo russo, escute o que eles têm a dizer, veja o que eles têm a mostrar e você entenderá a realidade russa. Não seja como Gilbert Doctorow, passando o tempo com um grupo de octogenários em algum café, relembrando as glórias do passado. Não faça isso. Vá conviver com o povo russo de verdade. Vá ao mercado local. Aquele onde você não fica nos hotéis 5 estrelas. Embora se tiver dinheiro, por que não? Mas vá aos hotéis 3 estrelas. E quando sair do hotel 3 estrelas, atravesse a rua, ande 2 quarteirões e você verá o supermercado. E vá até o mercado e passe um tempo com as pessoas. Eu fiz isso todas as noites em que estive na Rússia da última vez. Eu simplesmente ficava por lá conversando com o dono da loja e observando as pessoas que entravam. Essas são pessoas comuns, vindas das ruas. Não são as elites, não são os ricos. E eu apenas conversava com elas. Como você está? Como vão as coisas? Ei, quer falar sobre o preço do café? Porque esse era um dos assuntos que irritavam o Gilbert Doctorow. Então eu disse, ei, vamos falar sobre café, o preço do café. O que você tem visto nos preços? E eles têm uma conversa sincera com você. Eles vão dizer, estamos ganhando mais dinheiro agora, mas tudo está custando mais caro. E isso apoia indiretamente a ideia de uma economia superaquecida que Vladimir Putin está tentando controlar neste momento. Mas é claro que está superaquecida. Quando você eleva os níveis da indústria de defesa ao ponto em que estão agora e injeta tanto dinheiro, é preciso contratar pessoas talentosas e pagá-las melhor. Assim, você coloca muito mais dinheiro em circulação na economia. Mas como disse Vladimir Putin, e eu gostaria que as pessoas ouvissem esse cara, ele afirmou, vivemos em uma economia de mercado. Tudo se baseia em oferta e demanda. Não podemos manipular o mercado, porque isso, na verdade, é ruim para o próprio mercado. Sabe, podemos controlar os preços, criando condições estáveis para o mercado. Mas se chegarmos e começarmos a controlar os preços aqui, acabamos interrompendo o fluxo natural da economia de mercado. A realidade é que o mercado se corrige sozinho. Às vezes é um período doloroso de correção, mas ele se ajusta. Essa é a realidade da Rússia. Eu vi isso de perto. E eu aconselharia as pessoas a fazerem o mesmo. E você pode perguntar por quê? Porque se não fizerem, especialmente se forem europeus, podem acabar mortos em breve. Há idiotas na Europa agora falando em atacar Kaliningrado como forma de se vingar dos russos. Os russos vão tirá-los do mapa. The Russians will take you off the map.